Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu aqui no início do meu mandato, na minha primeira semana como senador aqui nessa casa, fiz um pronunciamento aqui nessa casa, aqui nessa tribuna, defendendo o fim do foro privilegiado, o fim do foro por prerrogativa de função. E defendendo que fosse colocada em votação a proposta de emenda à Constituição que tramitava aqui nessa casa, que versava sobre isso. Essa proposta agora está esperando ser pautada nesse plenário. E é essa solicitação que eu faço aqui, que pautemos e que debatemos esse tema. Eu penso, senhor presidente, que o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado hoje, ele é apenas e tão somente fermento e instrumento da impunidade que nós temos hoje nesse país. É isso que é o foro privilegiado hoje. O foro privilegiado é fermento e instrumento da impunidade que a gente tem hoje nesse país. Países como Estados Unidos e França têm foro privilegiado para presidente e ministros, mas não tem para presidente do parlamento, para parlamentares, para governadores, para prefeitos. Países como Alemanha e Itália, apenas para o presidente. Não tem para ministros, presidente do parlamento, parlamentares, governadores, nem prefeitos. A Inglaterra, a Argentina e o Chile não tem para ninguém. Nós temos uma PEC para ser votada, uma proposta de emenda à Constituição para ser votada nesse plenário. Todos os brasileiros devem ser tratados de forma igual perante a lei, perante a justiça. Até porque, se chegar à suposição de que um juiz de primeira instância pode ser afeito a interesses, e o ministro do Supremo não, que é indicado hoje na legislação brasileira pelo presidente da República e sabatinado pelos senadores? Quer dizer que um pode estar afeito a interesses e outro não? E os brasileiros todos que estão na mão dos juízes de primeira instância? Foro privilegiado hoje, volto a dizer, é apenas fermento e instrumento da impunidade que a gente tem nesse país. É hora de virarmos essa página. O parlamento está em sintonia com as ruas e do Senado da República extinguir o foro privilegiado. Para que todos os brasileiros, independente de quem sejam ou de que funções ocupem, tenham o mesmo tratamento e a mesma forma de julgamento pela justiça brasileira. E também desafogar os tribunais superiores. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte norte-americana tem 82 processos para se julgar por ano. Na França, 156 processos para serem julgados por ano. Na Itália, 276 processos. No Brasil, a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tem 92.399 processos para serem julgados por ano. Não dá. E aí nós temos a impunidade que nós temos hoje no Brasil.
E não é só para culpar, não. É também para inocentar. Porque alguém que tem um processo em cima dele fica com uma espada na garganta. Se a pessoa lesou o contribuinte, a injustiça, essa pessoa está solta, está livre. E não ressarcir o contribuinte. Agora, se essa pessoa é inocente, a injustiça é ela ficar com esse processo todo ali, esse tempo todo. Então, é para os dois lados. O foro privilegiado hoje, ele apenas ajuda a fermentar a impunidade que a gente tem nesse país. Não justifica, não é correto, não é justo que os brasileiros tenham tratamento diferente de acordo com as suas funções perante a justiça. Na minha concepção, todos deveriam ser julgados de forma igual, até porque nós temos que acreditar na justiça desse país e saber como ela funciona. Ela tem que funcionar igual para todos, sem distinção, sem exceção. Essa é minha posição e volto a dizer, hoje o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, ele apenas é um instrumento e um fermento da impunidade que a gente tem nesse país.